Vamos iniciar as perguntas, por favor. Nós temos cerca de 23 perguntas cadastradas pelo nosso grupo de jornalistas. Nós vamos fazer 10 perguntas enviadas por esse grupo. E depois, em seguida, nós abrimos para perguntas presenciais aqui e seguimos novamente para as perguntas mandadas pelo grupo. Dividimos por temas, né? O primeiro tema é distanciamento social. Gabriel Mendonça, o noticiarista. Estamos vendo alguns estados e municípios relaxando nas medidas de isolamento social. O Ministério tem conversado com gestores locais para que evite o relaxamento antes do pico da transmissão do vírus ser atingido? Eu tenho conversado, ontem mesmo conversei com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. Há uma preocupação, principalmente em Manaus, do relaxamento nesses locais. Eu creio que Manaus, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro são os locais onde nós não podemos relaxar ainda com as medidas de distanciamento social, e esta conversa tem sido regular. Hoje mesmo conversamos com a nova secretária de Saúde do Estado do Amazonas, nos colocamos à disposição para apoiá-los e estamos acompanhando o difícil desafio que o Estado do Amazonas, em especial a cidade de Manaus, está enfrentando. Alexandre Madruga, Sulacap News. O isolamento total, chamado lockdown, é uma medida que pode ser adotada em que altura da pandemia? Qual a mensuração ou momento que essa pode ser uma opção? E, geralmente, qual o período mínimo para um isolamento total? Bom, nas experiências internacionais, o lockdown foi aplicado quando se colapsou o sistema de uma forma muito abrupta. Na Itália, nos Estados Unidos, em algumas regiões onde foi implantado esta medida do bloqueio total, em inglês chamado lockdown, isso implica em controle de acesso nas entradas e saídas. Nós não tivemos nenhum local no Brasil que implantou essa medida, ou seja, que impedia ou que impedisse o trânsito de pessoas e de veículos. O momento exato de se fazer isso é bastante complexo, porque cada local, cada realidade, ele tem que ir modulando, monitorando a ocupação de leitos, né? Principalmente dos leitos que existiam antes da epidemia, porque estes leitos é que vai dar um pouco mais de noção da velocidade, né? Eu não entro na minha reserva, que são os leitos adicionais. Então os estados estão observando essa situação, temos discutido com eles. Existem 4 medidas gerais que a gente tem discutido nos boletins epidemiológicos. Um é o bloqueio total, que é essa medida mais intensa. A outra medida é o distanciamento social ampliado, onde você tem a manutenção de serviços essenciais. Você tem também o distanciamento social seletivo, onde você tem grupos de maior risco, tendo uma orientação mais específica, e grupos de menor risco podendo fazer a transição. E temos locais que não tem nenhuma medida específica como distanciamento social, mas que estão previstas na nossa portaria publicada em 20 de março, em que no artigo 2º colocamos o isolamento de pessoas sintomáticas e no artigo 4º o distanciamento social indicado para pessoas acima de 60 anos. Isso é o que a gente vem falando sistematicamente, que vale para todo o Brasil. As demais medidas que estão sugeridas, propostas, inclusive no boletim número 8, que foi publicado agora essa semana, traz ali uma série de outras medidas que os gestores, de acordo com a sua realidade local, de acordo com as suas características, podem adotar, estão ali aplicadas, e nós nos colocamos à disposição para esses gestores para discutir a medida.
Até o momento, nós não recebemos nenhuma sugestão, nenhum pedido de avaliação conjunta de medidas a serem adotadas. Então, nós temos orientado a esses gestores, e quando recebemos esses questionamentos, é que as medidas farmacológicas, elas devem ser adotadas de acordo com o cenário epidemiológico do município, da região afetada. E nós aqui de Brasília apoiamos na discussão nessa reflexão de como fazer as medidas. No entanto, por quanto tempo permanecer, como foi perguntado aqui, eu creio que cada local, cada realidade, ela vai tentar adotar essa medida para que seja o mais curta, que seja mais curta possível, que o tempo seja o mais curto possível, porque é uma medida muito amarga, que traz impactos econômicos bastante expressivos. Então, esperamos não ter que adotar essa medida em nenhum local do Brasil. Para isto, é fundamental que o distanciamento social não seja relaxado, principalmente nas cidades de Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, que são os locais onde a gente tem observado uma intensidade, uma incidência muito mais elevada. Rafaela Viana, TV Globo. Singapura foi um bom exemplo de isolamento social, com uma quarentena horizontal, mas agora vive um rebote de números de casos de Covid-19, porque poucas pessoas tiveram contato com o vírus. A pergunta central no Brasil, dizem alguns especialistas, não seria o poder sair, e sim como sair do isolamento, porque isso vai precisar acontecer. Gostaríamos de saber o que exatamente o Ministério da Saúde está pensando com medidas seguras para que as pessoas possam sair do isolamento com mais segurança e como estão investindo nisso. O uso de máscaras poderá ser obrigatório, por exemplo? Qual é a estratégia do Ministério da Saúde para a saída do isolamento? Uma boa questão, Rafael colocou. Nós estamos fazendo isso, tanto que nós incentivamos as pessoas a fabricarem as suas próprias máscaras. Está havendo uma corrente muito positiva em todo o Brasil. Estamos aqui observando vários repórteres utilizando máscaras. Então, eu creio que a adesão a essa estratégia tem sido muito positiva. As pessoas correndo com máscara, estão indo ao supermercado com máscara. É um novo hábito, né? Nós estamos num momento em que a transmissão de vírus respiratórios é mais elevada e estamos também investindo na testagem laboratorial. Então, nós esperamos, muito em breve, ter um quantitativo de testes suficientes para que possamos ter mais segurança na adoção. Já começamos a fazer isso essa semana. Com os 500 mil testes doados pela Vale, estamos iniciando os testes de trabalhadores dos serviços de segurança e de saúde, justamente para que esses trabalhadores que sabidamente já estão protegidos contra o vírus possam retornar às suas atividades e reforçar as equipes de uma maneira que a gente possa voltar à normalidade com a maior brevidade possível. Cristina Lemos, Record TV. O que determina a decretação do lockdown? De quem é a decisão e a atribuição? Quais são as restrições exatamente? Implica multa ou outra punição para quem desobedecer? Cristina, eu acho que eu já respondi em parte essa pergunta na questão anterior, mas a decisão é sempre do gestor local. O momento de se realizar isto, não adianta fazer isso no pico da curva, porque muitas vezes você vai ver uma queda que possivelmente não vai ser pelo lockdown, porque o crescimento dessa doença é exponencial. Um transmite para dois transmite para mais 2 e vai multiplicando exponencialmente. Então chega num ponto da curva que não vai adiantar mais fazer o lockdown, porque a transmissão já está disseminada numa região. Então o crescimento exponencial chega a um ponto que ela vai duplicar. E quando essa curva ela sobe muito rápido, assim, parecendo uma montanha bem íngreme, essa curva ela vai ser impossível. Nem o lockdown vai dar conta
de reduzi-la. Então, eu creio que o momento não é de pensar em lockdown, o momento é de pensar em distanciamento social, lavar as mãos com frequência, cobrir o rosto ao tossir e espirrar, usar as máscaras, como nós mencionamos anteriormente, se estiver doente, ficar em casa, ou seja, as medidas de higiene, de etiqueta social e as medidas de distanciamento social são as únicas e mais eficientes armas que nós dispomos no momento. Dalton Almeida, IPTV. O boletim epidemiológico número 7 diz que a partir do dia 13 de abril, municípios e estados que implementaram medidas de isolamento social devem começar a transição para o isolamento social seletivo. O que o Ministério da Saúde espera a partir de segunda-feira? Como relaxar o isolamento social se estamos apenas no início da aceleração dos casos? Por favor, detalhar a calculadora disponibilizada para prefeituras analisarem a situação. Muito boa pergunta. Nós colocamos no boletim 8 o detalhamento dessa questão, uma análise um pouco mais detalhada e um esclarecimento sobre a questão do dia 13. O que nós dissemos naquele momento é que, baseado nos condicionantes, ou seja, ter leitos suficientes, de acordo com o planejamento, e para isso nós fizemos uma calculadora para auxiliar o gestor. Ali ele tem que entrar uma calculadora, ele não vai dar para ele a informação mastigada, mas vai auxiliá-lo na tomada de decisão. Então ele vai colocar que medidas que ele tomou, quantos casos ele tem, de que momento qual o padrão da transmissão na sua localidade, ou seja, ele está tendo uma transmissão muito acelerada, menos acelerada, ele adotou alguma medida de isolamento social ou não. Então esses parâmetros, eles são inseridos na calculadora e a calculadora dá para ele de acordo com a escolha dele, se é para uma semana, para um mês, para 2 meses, para 60 dias, qual o número de casos possíveis, qual o número de óbitos que poderiam acontecer baseado naquele cenário daquele momento. Por isso que a análise tem que ser local, tem que ser do gestor municipal principalmente. Então, nós esperamos que os locais, municípios e estados que adotaram medidas de distanciamento social já lá desde o dia 13 de março, muito antes da gente publicar a portaria de transmissão comunitária, nós já tínhamos estados adotando medidas restritivas, medidas de distanciamento social, a partir de uma análise do seu cenário. Baseado nisso, nós esperamos que o relaxamento ele não ocorra de forma desorganizada ou não planejada. O Distrito Federal é um exemplo de uma boa estratégia. Eles fizeram uma medida de restrição há algumas semanas atrás, lá para o dia 15 de março, estão agora observando as medidas, viram o comportamento social, estão modulando este padrão, ou seja, antes de ontem, liberaram o setor bancário para funcionar com orientações de intensificação, de higienização de mãos, distanciamento no atendimento, várias feiras aqui no Distrito Federal. Você só entra por uma porta, sai por outra porta, você não tem o entra e sai chocando as pessoas que estão entrando com as pessoas que estão saindo, corpo de bombeiro medindo a temperatura, e com isso o gestor local, eu entendo assim, está fazendo uma análise. Ele pode endurecer, ou seja, ele pode, não, olha, eu relaxei com o banco e acabou aumentando o número de casos, por isso eu vou voltar e vou fechar o banco de novo por mais uma semana, ou por mais 2. Ou não, olha, deu certo, dá para a gente continuar e agora eu vou migrar para, sei lá, bares e restaurantes de uma determinada forma. Mas esta decisão, reitero, é uma decisão do gestor municipal, do gestor local, porque somente ele tem condições de definir o que é melhor para a sua população. Nós aqui de cima temos muito pouca capacidade de dizer se tem que fechar um parque ou se tem que fechar um determinado segmento social. Isto deve ser avaliado com muita parcimônia,
com muito caldo de galinha e bom senso. Então, nós esperamos que, caso algum gestor adote alguma medida de flexibilização, que isso se dê baseado nas condicionantes, leitos, recursos humanos e equipamentos de proteção, para que isso possa ser feito com segurança, porque as pessoas, na medida que ele flexibiliza, vai aumentar acidente de trânsito, vai aumentar outras condições de saúde que não estão acontecendo agora, por causa do isolamento social, pressionando a procura por leitos, da mesma maneira que o Covid também vai pressionar antes da epidemia. Então, nós teremos aí momentos bastante difíceis e bastante preocupantes em várias capitais do país. Renato Souza, Correio Brasiliense, dados de operadores de celulares revelam que as pessoas estão saindo mais às ruas em todo o país. Em São Paulo, apenas 47% das pessoas estão confinadas e no DF, 52%. Como o Ministério vê essa informação? Isso pode acelerar a epidemia? Isso pode acelerar a epidemia baseado no dado de São Paulo. São Paulo está numa condição mais, com um monitoramento mais preciso, né? Nós estamos observando lá em São Paulo que, para se ter um efeito mais significativo ou um resultado, um benefício do distanciamento social, este distanciamento social deveria estar em torno de 70%. Então, ainda não está no momento de relaxamento da situação em São Paulo. Eu não tenho dados das demais capitais, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, então eu não sei se esse volume para o Distrito Federal é o mesmo que deveria ser para o município de São Paulo, por exemplo. Eu estou falando aqui município São Paulo capital, que é a grande conurbação urbana que existe. Então, lá no município de São Paulo, para ter um efeito mais significativo, teríamos que ter ali em torno de 70%, é o que dizem as próprias autoridades locais e é o que a gente vem observando. Obviamente, todo esse desafio, ele implica numa compreensão da população e numa adesão da população para que ela compreenda que estas medidas é justamente para proteger quem eles mais gostam, que é a sua família, as pessoas mais velhas e também a sua comunidade. Então é fundamental que seja avaliado localmente. A gente enxerga isto como um potencial acelerador do número de casos, porque é óbvio, se eu tenho mais gente circulando, mais vírus transmitindo ocorrerá, não tenha dúvida disso. Isadora Peron, Valor Econômico. Pelo segundo dia consecutivo, o presidente Jair Bolsonaro desrespeitou as recomendações do Ministério da Saúde, saiu às ruas e formou aglomerações de pessoas. Como garantir a continuidade do isolamento social se o presidente da República não dá o exemplo? Eu vou responder para a Isadora. Infelizmente, a Isadora perdeu a oportunidade de fazer uma pergunta, porque nós já combinamos isso, que nós não vamos responder sobre comportamento, posicionamento, opinião do presidente da República. Pode passar para a próxima. Próximo tema é aquisição de equipamentos e insumos. Natália Cancian, Folha de São Paulo. O Ministério divulgou ontem o envio de uma carga de 60 respiradores que estavam na Receita Federal em Guarulhos a 3 capitais. Quantos ainda estão disponíveis neste momento para serem enviados a localidades com maior necessidade? Com a compra de 15 mil respiradores canceladas e previsão de entrega de empresas nacionais só em maio, quais as alternativas em estudos para evitar a falta desses equipamentos? Esses 60 respiradores foram respiradores que foram requisitados pela Receita Federal porque estavam sendo exportados. Então, não estava no nosso planejamento esses 60 respiradores. Eles foram distribuídos da seguinte maneira: nós pegamos os estados que estão com uma situação mais crítica, mandamos 30 para Fortaleza, mandamos 20 para Manaus e mandamos 10 para o Amapá. Então, esses 60 respiradores, eles foram somados a mais em torno de 260 respiradores que já foram instalados nos hospitais, e nós temos ainda 150 respiradores que estão em trânsito, estão
sendo encaminhados para os hospitais. Daqueles 540, com esses 60 ficaram 600. Dos 600, nós já colocamos 450 e os outros 150 serão colocados nos próximos dias, até o final do mês de abril. Fora isso, nós tivemos a compra cancelada da importação de 15 mil respiradores da China. Nós já temos um contrato assinado com produtores nacionais para produzir mais 7 ou 8 mil respiradores. Devemos, na semana que vem, assinar um outro contrato com outro conjunto de empresas para produzir mais 7 ou 8 mil respiradores. Então, com isso, nós esperamos adquirir pelo menos 15 mil respiradores com produção nacional. Existe possibilidade de importações, fora o que já foi importado por estados e por municípios. Se isso vai ser suficiente ou se vai fazer falta, não dá para a gente saber. Eu até vou pedir para o Renato colocar um gráfico que trata desse tema, que eu acho que é relevante para a gente poder falar. Essa pergunta ela acontece com muita frequência. Os equipamentos que nós temos serão suficientes? Depende. Depende de que circunstância, de que cenário que nós estamos falando. Então eu vou mostrar o gráfico, aquele das curvas, não é, né? Esse primeiro aí. Esse gráfico você já conhece, né? Essa parte, o gráfico vermelho, seria como que se comportaria a doença em relação ao número de casos e em relação ao tempo, se nós não tomarmos medidas de proteção, medidas de distanciamento social. E no azul, com a implantação dessas medidas, nós vamos ter um número menor de casos simultaneamente, mas esses casos vão se prolongar por mais tempo. Se vocês olharem a área dos dois gráficos, ela é mais ou menos a mesma. Significa que o número de casos vai ser mais ou menos o mesmo. O que muda é que no vermelho nós temos um quantitativo de casos num menor tempo, com maior frequência. No azul nós temos menor número de casos diários e um prolongamento do processo. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que a gente tem falado muito sobre essas questões de o que a gente pode fazer para reduzir, para achatar a curva. Mas nós podemos interferir também naquela linha preta, que é o que nós chamamos de a nossa capacidade de atendimento. Essa capacidade de atendimento, que está mais ou menos acima, né, da medida azul, ela não é igual em todo o país, ela não é igual em todos os estados, ela não é igual em todos os municípios. Cada município tem uma situação diferente. Então, ela pode passar o próximo. Essa curva, essa nossa capacidade de atendimento, ela pode ser elevada. Como é que a gente eleva a nossa capacidade de atendimento? Colocando mais equipamentos, abrindo mais leitos, abrindo hospitais de campanha, contratando mais profissionais, treinando mais profissionais, colocando equipamentos de proteção individual. E isto faz com que a gente aumente a nossa capacidade instalada. Aumentando a nossa capacidade instalada, nós podemos atender um volume maior de pessoas. Pode acontecer o contrário, é o próximo. Nós temos uma redução na nossa capacidade de atendimento. Como que pode ocorrer essa diminuição na capacidade de atendimento? Um número elevado de pessoal da saúde contaminado e afastado do trabalho. Não tem outros profissionais para repor. Ou nós estamos com falta de equipamentos. Os equipamentos são insuficientes ou tiveram pane e não puderam ser recolocados em funcionamento. Ou o nosso número de leitos é menor do que a demanda. Então, não é só o distanciamento, é o distanciamento, achatamento da curva, mas também a nossa capacidade de atendimento. Nós estamos tentando fazer as duas coisas simultaneamente, tentando achatar a curva e tentando elevar a nossa capacidade. Essas duas variáveis é que vão determinar o que a Natália pergunta, se vai ser suficiente ou não. Toda vez que o nosso gráfico ultrapassar a nossa capacidade de atendimento, eu vou dizer não foi suficiente. Sempre que nós estivermos atendendo abaixo da nossa capacidade, eu vou dizer, ok, os nossos equipamentos estão sendo suficientes. Então, esse cenário é impossível da gente fazer essa previsão.
vai depender da velocidade da transmissão, vai depender do achatamento da curva e vai depender da nossa capacidade de elevar a nossa capacidade de atendimento às pessoas. Valteno de Oliveira, TV Band, quantos respiradores estão à disposição da rede hospitalar? Quantos mais serão necessários e o que está sendo feito para suprir essa falta das cidades onde a situação é mais crítica? Essa pergunta eu respondi anteriormente. Quantos serão necessários? Vai depender de como vai ser a evolução da transmissão da doença. Quanto mais a gente achatar a curva, menor vai ser a necessidade de equipamentos. Quanto menos nós achatarmos a curva e quanto mais alto for o nosso gráfico, maior a possibilidade da insuficiência de equipamentos. O que eu posso dizer para vocês é que nós temos hoje 55 mil leitos de unidade de tratamento intensivo e que nós estamos ampliando esse quantitativo. Estamos ampliando com mais, pelo menos, 15 mil respiradores. Isso significa um terço no acréscimo de novos equipamentos e ainda com a possibilidade de fazer importações adicionais. Vamos tentar importar em torno de mais uns 10 ou 15 mil respiradores. Se for possível, nós vamos acrescentar em torno de 30 mil respiradores, 30 mil leitos de UTI na nossa capacidade existente hoje. Delmo Menezes, Agenda Capital. Como o senhor avalia o controle mais rigoroso do governo chinês em relação aos insumos que estão sendo adquiridos pelo governo brasileiro? Isso não vai atrasar ainda mais o abastecimento nos hospitais? O governo tem um plano B para evitar o desabastecimento desses produtos, como máscaras e respiradores, por exemplo? Sim, nosso plano B é produção nacional, tanto de máscaras como de respiradores. Nós já estamos hoje com algumas empresas nacionais aumentando a sua capacidade de produção. Nós estamos agora numa negociação com um pool de empresas que produzem máscaras N95, que estão trabalhando para entregar para o Ministério da Saúde em torno de 5 milhões de máscaras por mês. Temos ainda algumas questões a serem resolvidas com eles. A principal delas é a matéria-prima, que nós temos que ter a garantia da disponibilidade da matéria-prima para a produção dessas máscaras. Em relação aos respiradores, nós estamos com as empresas nacionais produzindo essa quantidade de respiradores que eu falei inicialmente, em torno de 15 mil respiradores. Esse é o nosso plano B. Não significa que nós ainda não vamos tentar o mercado internacional, o mercado chinês, porque algumas operações estão dando certo. Nós temos uma operação de importação de máscaras no quantitativo aí de 240 milhões de máscaras, que nós temos garantido a entrega. Na próxima semana já vamos fazer o primeiro, ou talvez dois envios de aeronaves para a China para trazer para o Brasil essas máscaras que estão sendo adquiridas, num total de 240 milhões de máscaras. Isso aí vai envolver quase 20 aviões lotados só com máscaras para serem distribuídos no país. Eu vou só fechar com a 11ª pergunta, porque ainda está dentro do mesmo bloco de temas, e depois a gente abre para perguntas presenciais. André Borges, o Estadão. O Brasil avalia 3 rotas para trazer os produtos chineses ao país. Que rotas são essas? O que já está decidido e quando o Brasil fará os primeiros voos até a China para trazer suprimentos? Além dos Estados Unidos, há outro país que deve ser evitado em razão de retenções de produtos? Eu não vou fazer nenhuma referência em relação a isso, até por uma questão de reserva da informação. Quem está tratando desse assunto é o Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o Ministério de Infraestrutura. Então, quem vai definir qual vai ser a rota, que país vai ser feito a parada para reabastecimento, será responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Saúde fez a aquisição e passou para eles a questão da logística. Isso agora quem vai responder são os dois ministérios.
Próxima pergunta, Luciana Verdolim, Rádio Jovem Pan. Boa tarde. Eu queria só ver se eu entendi direito com relação ao isolamento total. Não vai depender só de número de casos, de mortes, vai depender da estrutura hospitalar como um todo. O pico da doença, os senhores têm dito que vai ser entre final agora do mês e início de maio. Então a gente pode estar relativamente perto de uma decretação desse bloqueio total, pelo menos naqueles estados em vermelho. Manaus é onde tem mais preocupação nesse momento. O ministro disse hoje que a rede hospitalar de Manaus já está entrando em colapso. Tem uma pergunta da Cristina que ela disse, o que é um isolamento total? O que não funciona? Supermercado, por exemplo, funciona? Posto de gasolina, farmácia? Obrigada. Bom, sobre a questão do conceito de isolamento total, o isolamento total seria a quarentena, que é o que está na portaria que regulamenta, na legislação. Quarentena é a medida em que eu tenho controle policial nos pontos de entrada. Eu não posso sair da cidade, eu tenho polícia como tiveram os italianos lá na Lombardia. Ninguém entrava, ninguém saía. Não fizemos isso em nenhum lugar. Essa é a grande diferença. Enquanto eu não tenho quarentena decretada nesse sentido, eu não tenho um lockdown ou um bloqueio total. Sobre a questão do momento do pico, durante toda a série histórica de síndromes respiratórias na região norte do país, nós temos os meses de março e abril com maiores incidências de vírus, influenza, adenovírus, rinovírus, influenza A, influenza B, todos os anos. Esse é o período que mais ocorre. Então nós estamos vendo, na verdade, uma sobreposição de duas epidemias. A epidemia de coronavírus junto com a epidemia de influenza e outros vírus respiratórios. Então, há uma concomitância ali, uma sobreposição dessas duas curvas. Então, a realidade de Manaus, hoje no país, talvez seja mais próxima de uma tomada de decisão mais incisiva, caso a população permaneça não aderindo às orientações das autoridades de saúde locais. O que fecha? Praticamente ficam abertos os serviços essenciais, né? Supermercado, farmácia e aqueles serviços para sobrevivência, para manutenção da ordem social, mas sempre com uma restrição muito mais intensa do acesso a esses serviços. É assim que funcionou na Europa e em outros países. Mas volto a dizer, o que muda a diferença entre o distanciamento social ampliado e um bloqueio total é que no bloqueio total eu tenho o cerceamento, eu coloco polícia nas saídas de uma cidade ou na saída de um bairro. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. Isso não está acontecendo no Brasil. O que nós temos é distanciamento social ampliado, onde os serviços essenciais estão funcionando, as pessoas estão aderindo mais ou menos em determinadas localidades, mas não tivemos até agora, em nenhum espaço brasileiro que eu conheça, nenhum bairro, porque o lockdown, o bloqueio total pode ser num bairro específico, não necessariamente na cidade como um todo. Então, o que muda eu tenho polícia na porta que vai impedir a entrada e saída, sim ou não? Se eu tenho, esse é um bloqueio total. Se eu não tenho, isso é um distanciamento social ampliado. Mas por que isso? Porque isso está na lei. Nós definimos que o bloqueio total é a quarentena. Quarentena é ter restrição com serviço de segurança em pontos de entrada. Eu acho que Manaus, a gente pode tornar um exemplo prático do que eu tentei mostrar com o gráfico anteriormente. A situação hoje de Manaus
a curva está muito próxima da nossa linha de atendimento. Nós chegamos num ponto em que, se nós não tomarmos uma medida, o número de casos vai ultrapassar nossa capacidade de atendimento. E aí as pessoas vão sentir, não vai ter leito, não vai ter respirador, e as pessoas poderão ficar desassistidas. Quais são as medidas que nós podemos tomar? Uma delas, fortalecer, reforçar as medidas de contenção, as medidas de distanciamento social e todas as medidas faladas anteriormente. Mas nós podemos fazer uma outra coisa, nós podemos elevar aquela nossa linha da nossa capacidade de atendimento. O que o ministro já determinou hoje? Liberou recursos para a construção de um hospital de campanha em Manaus para atendimento à população indígena. Vamos liberar recursos para que o hospital de referência para o atendimento coronavírus em Manaus, que é o Hospital Delfina Aziz, ele tem 3 andares que não estão sendo utilizados e que podem rapidamente aumentar em 350 leitos. Nós vamos colocar recursos para Manaus para que eles possam imediatamente colocar 350 leitos em funcionamento. Mandamos ontem 20 equipamentos, 20 respiradores, para aumentar sua capacidade de atendimento, unidade de tratamento intensivo. Vamos mandar mais 20 respiradores ainda para Manaus. Estamos, a partir de segunda-feira, encaminhando médicos intensivistas de outros hospitais do país, alguns do Rio Grande do Sul, outros de outros locais, onde o número de atendimento ainda está tranquilo. Nós vamos mandar médicos intensivistas experientes, já com muita bagagem, para ajudar no atendimento desses pacientes em Manaus. Estamos convocando, vai ser o primeiro estado em que nós vamos fazer a convocação do programa chamado Brasil Conta Comigo, em que nós abrimos a possibilidade de voluntários. Em Manaus, nós temos mais de 1.000 enfermeiros cadastrados no Conselho Federal de Enfermagem, que estão dispostas a serem contratadas pelo Ministério da Saúde. Nós temos mais de 80 médicos cadastrados no Conselho Federal de Medicina. Então nós vamos convocar esses 80 médicos, vamos convocar o número necessário de enfermeiros, para que a gente possa ampliar esse atendimento. Então, isso que a gente está fazendo. Se a gente não conseguir reduzir a curva, achatar a curva, vamos tentar elevar nossa capacidade de atendimento, fazer com que as pessoas continuem tendo atendimento. Por isso que fica muito difícil da gente dizer qual é o número de equipamentos necessário. Vai depender sempre do cenário que nós vamos estar enfrentando. Para Manaus é isso. Nós vamos continuar tentando achatar a curva, mas estamos fazendo medidas imediatas já para segunda-feira, no sentido de aumentar a nossa capacidade de atendimento. Próxima pergunta, Leandro Prazeres, O Globo. Olá, boa noite. Tenho alguns questionamentos para fazer, vou tentar ser breve. O Brasil registrou, segundo o último boletim epidemiológico, mais de 500 mil casos prováveis de dengue, um aumento significativo em relação ao ano passado. Esse aumento era esperado e como é que ele pode atrapalhar o esforço das autoridades em saúde para o combate à Covid? Porque é um aumento ao mesmo tempo em que a gente tem a Covid em ação. O segundo questionamento é, o boletim de hoje registra um aumento tanto no número de casos quanto de mortes, se eu não estou enganado, de 6%. É um número significativamente menor em relação aos outros. Queria saber se isso tem alguma relação direta com o fato de ontem ter sido feriado e isso possa ter atrapalhado nas notificações. O meu último questionamento é o seguinte, vocês citaram, é o último,